Eu sou o Tony X e essa é a retrospectiva do Tenho Mais Discos no Top 5 Brasil. 2016 não foi um ano nada fácil no mundo inteiro. Lá fora e aqui a gente sofreu com vários problemas. Muita gente falou que foi um dos piores anos dos últimos tempos. E desde que David Bowie morreu lá no comecinho de janeiro, parece que tudo realmente desandou. E a teoria que dizia que era ele que segurava o universo no lugar tomou mais força. Por falar em David Bowie, a gente começa essa retrospectiva falando de alguns nomes que nos deixaram em 2016. Além do cara, a gente perdeu artistas importantíssimos tanto aqui quanto lá fora. Foi em 2016 que morreram, por exemplo, Prince, Leonard Cohen e Calbi Peixoto. E já que a gente começou falando do David Bowie, vale lembrar que pelo menos antes de partir, ele deixou pra gente uma verdadeira obra-prima. O disco Black Star é um dos melhores do ano e serviu pra balancear pelo menos um pouquinho tudo que aconteceu de ruim em 2016 com a música, que produziu bastante material bacana ao longo desses últimos meses. Quem também lançou disco novo esse ano e surpreendeu com um baita trabalho foi o Blink-182. Pela primeira vez com a nova formação que tem Matt Skiba no lugar de Tom DeLonge, o trio de pop punk apareceu com California e satisfez bastante os fãs e a crítica. O Green Day também voltou após um curto hiato onde resolveu uma série de problemas pessoais e disponibilizou o disco Revolution Radio, um lançamento explosivo que mostrou a banda voltando a falar sobre críticas sociais e políticas dos Estados Unidos. Outra banda que voltou ativa com um baita lançamento e colocou um sorriso na cara dos fãs por ter retornado à sua sonoridade antiga foi o Weezer. O White Album é um dos melhores discos da banda em muito tempo. O Red Hot Chili Peppers também fez bonito e lançou um novo disco de estúdio chamado The Getaway. E o Korn voltou a ser um dos principais nomes do rock and roll no mundo com o disco The Serenity of Suffering. Depois de flertar até com a música eletrônica, a banda voltou às suas raízes e mostrou que tem muito a oferecer ainda com sua mistura de heavy metal e metal alternativo. The Descendents, ícone do punk rock e um dos nomes mais influentes de toda a história do estilo, também voltou com um discaço chamado Hypercapnium Spazzinate, que entrou na nossa lista de melhores discos internacionais de 2016 e é o primeiro lançamento dos caras em mais de uma década. E por falar em grande nome do rock and roll, a gente não poderia deixar de passar batido o novo lançamento do Metallica, Hardwired to Self-Destruct, primeiro disco da banda em 8 anos, é uma volta às origens, uma homenagem ao próprio legado da banda e finalmente um disco que faz jus ao nome que o Metallica tem, com grandes músicas e um pacotão especial para os fãs que esperavam por um álbum há muitos anos. Aqui no Brasil, o Rapa lançou um acústico bonitão, a Tereza Cristina gravou canções do mestre Cartola e André Wung apareceu com um disco chamado Justo Agora. Para mostrar que a música brasileira vive uma das fases mais sensacionais da história, a gente teve grandes lançamentos de Baiana System, Clarice Falcão, Francisco Elombre, Brasa, Medula, Debajos, O Terno e até apareceu um grande disco póstumo do mestre Sabotage para compensar um pouquinho essa dificuldade toda que foi 2016, com muita música boa para aliviar o nosso dia a dia. O rock brasileiro, inclusive, fez bonito não só aqui, lá fora também. Várias bandas aqui tocaram no famigerado festival Primavera Sound em Barcelona. O Far From Alaska ganhou um prêmio especialíssimo na França e festivais se consolidaram aqui no país com atrações locais e vindas lá de fora, para conhecer o que a gente tem de melhor aqui em uma cena que pulsa como nunca no underground. Para nos fazer sorrir em alguns raros momentos desse difícil 2016, a gente se lembra daquele maluco que enfrentou o furacão ao som de Slayer, o Metallica, que tocou um de seus maiores hits com instrumentos de brinquedo em um programa de televisão, e o bebê da capa de Nevermind, do Nirvana, que resolveu recriar aquela icônica foto da piscina 25 anos depois. E o ano também foi de altos e baixos para as casas de show. Aqui no Brasil a gente perdeu dois locais icônicos em São Paulo, quando o Inferno Club anunciou que encerraria as atividades e o Hangar 110 falou que 2017 vai ser a sua última temporada. Dessa forma a gente perdeu um dos lugares mais importantes na história do rock and roll independente brasileiro e que poderia ser chamado do nosso CBGB. Em compensação, em 2016 a gente teve shows grandiosos aqui no Brasil, como a última turnê do Black Sabbath passando por várias cidades, o Guns N' Roses vindo ao país e o Lollapalooza, que lá no primeiro semestre teve bandas e artistas como Eminem, Mumford & Sons, Of Monsters and Men, 21 Pilots, Bad Religion e mais. 2016 não foi um ano nada fácil, mas a música foi bastante generosa pra gente. Foi inclusive esse ano que o Tenho Mais Discos que Amigos começou com esse programa aqui, no Top 5 Brasil, o Tenho Mais Discos. Na semana que vem a gente vai falar sobre as expectativas pra 2017 e vai continuar trazendo pra vocês toda sexta-feira as novidades mais legais de discos e músicas nacionais e internacionais. A gente se vê lá. Até!